Limpadora humilde ensina 9 idiomas ao filho do milionário e revela seu talento oculto. Helena nunca imaginou que a vida dela, uma faxineira humilde, mudaria tanto em um dia qualquer. Enquanto esfregava o chão da mansão do milionário Ricardo, seus pensamentos giravam em torno de como conseguir mais dinheiro para sustentar seu filho, Lucas. Ele tinha apenas 8 anos, mas uma mente surpreendente. Sorrindo, ela lembrava como ele sempre se interessava pelas músicas estrangeiras que tocavam na televisão e as palavras divertidas que repetia. Um dia, ao vê-lo inventar frases em inglês, a ideia de que seu filho poderia aprender vários idiomas brotou em seu coração, como uma flor que brota em meio ao concreto. Certa manhã, enquanto organizava os livros da biblioteca da mansão, uma capa atraente chamou sua atenção. Poliglota: como aprender vários idiomas em poucos meses. Com o coração acelerado, leu um trecho que mudaria a trajetória de Lucas. Decidida a incentivar o talento oculto do filho, começou a ensinar palavras em inglês, francês e espanhol durante as horas em que lavava os pratos ou enquanto Lucas brincava no parque. Com materiais caseiros e um método divertido, como jogos e músicas, a cada dia, Lucas tornava-se mais confiante. Mas a vida de Helena tomou um rumo inesperado. Ricardo, ao notar o potencial de seu próprio filho Victor, que lutava para se destacar mesmo entre as paredes douradas da mansão, se viu intrigado. Por que não ensinar Victor também? Ele decidiu. Um desafio que deixaria Helena em uma posição complicada. Agora, não só ensinaria seu Lucas, mas também o filho do homem que tinha tudo. A tensão cresceu, e Helena sentia o peso dessa responsabilidade. Enquanto envolvia-se nesse novo mundo de competição e rivalidade, Helena percebeu uma mudança no olhar de Ricardo. Havia um mistério, uma fragilidade que o cercava nas horas solitárias que passava em seu escritório. Uma noite, ao limpar, Helena acidentalmente deixou cair um documento confidencial. Não acreditou no que leu. Um segredo obscuro sobre um passado de dificuldades e escolhas erradas que Ricardo tentava esconder. Aquilo intrigou mais ainda a ligação entre eles. Ele, lutando contra suas próprias inseguranças, poderia ver sua vida refletida em Helena. As almas começaram. Lucas e Victor tornaram-se amigos e rivais. O clima ficou elétrico. Momentos de risadas e de competição. Porém, Helena percebeu que a cada dia que passava, seu coração se apertava. Ela queria proteger Lucas, mas também percebeu que a amizade entre os meninos poderia ser a chave para um futuro melhor. E se, em meio à desigualdade que os separava, algo maior pudesse surgir? O que esperar de Helena agora? Deveria ela arriscar tudo pelo sonho de seu filho? Ou seria melhor manter-se no seu lugar seguro? A disputa entre riqueza e humildade, entre sonhos e realidades, deixava uma pergunta no ar. Quem realmente teria liberdade para brilhar? A vida em sua complexidade ainda guardava muitas surpresas. Preciso te fazer um alerta importante.
Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O peso nas costas de Helena aumentava a cada dia. A competição entre Lucas e Victor estava se intensificando. Ambos se esforçavam para aprender mais idiomas. Mas algo estava mudando. O olhar que Ricardo lançava para ela, misto de admiração e curiosidade, fazia seu coração disparar. Em uma manhã nublada, quando ela chegou na mansão, um clima diferente pairava no ar. Ela notou que havia murmúrios entre os empregados. Algo estava acontecendo. Enquanto limpava a mesa na sala de estar, escutou fragmentos de conversas. Desaparecido. Investigações. Polícia. Um nó se formou em sua garganta. O que estava acontecendo? Ricardo apareceu. Sua expressão estava carregada. Ele se aproximou de Helena, com voz baixa e tensa. Helena, preciso da sua ajuda. Ele começou, mas uma ligação interrompeu. Ele atendeu rapidamente. O pânico se tornou visível em seu rosto. O quê? Não pode ser. O coração de Helena começou a acelerar. O que ele estava ocultando? Logo a porta da mansão se abriu com força. 2 policiais entraram, fazendo um sinal para que Ricardo se afastasse. Ela queria correr, mas suas pernas pareciam coladas ao chão. Desconfiada, ela fez um movimento sutil para se aproximar. Ricardo, o que está acontecendo? Perguntava, mas ele parecia distante, absorvido pela conversa com os oficiais. Senhor Ricardo, é sobre o seu passado. O caso ainda está em aberto. As palavras dos policiais cortaram o ar. Helena sentiu um frio na espinha. O que significava aquilo? Os policiais começaram a questioná-lo sobre um incidente há anos. Um desaparecimento. Uma pessoa que havia sumido sem deixar rastros. O nome que ecoou na sala fez o mundo de Helena desabar. Você tem certeza? É impossível. Minha irmã, ela desapareceu? Ricardo sussurrou, e a expressão em seu rosto foi um misto de dor e desespero. A mente de Helena girava. Ele tinha uma irmã? O passado obscuro, que ela descobrira em meio a documentos, agora tinha uma nova camada. O que mais ele escondia? O que esse acontecimento poderia significar para ela e Lucas? Todas as suas verdades estavam virando fumaça. As aulas de idiomas, a rivalidade entre os meninos. Tudo parecia tão insignificante agora. Helena pensou em Lucas, em como isso poderia afetá-lo. De repente, a amizade que estava se formando entre os 2 meninos parecia um fio frágil prestes a se romper. O que não sabia um sobre o outro poderia destruir tudo. A pressão no peito de Helena aumentava. E se? As perguntas assaltavam sua mente. E se a verdade fosse ainda mais cruel? E se o passado de Ricardo estivesse mais entrelaçado com o dele do que ela imaginava?
As vozes dos policiais soavam distantes enquanto ela lutava contra seus pensamentos. O que deveria fazer agora? Que decisões tomar? O que realmente fazia alguém brilhar? O brilho de Lucas e Victor estava em jogo. Helena sabia que tinha que descobrir mais, mas teria que agir rápido. O futuro deles dependia disso. Então, antes que pudesse processar tudo, a porta da mansão se abriu novamente. E ela viu a última pessoa que esperava ver. A silhueta familiar de sua mãe. A mulher que ela acreditava estar longe, perdida em outro mundo. E seu coração parou. Como ela estava aqui. O passado estava colidindo com o presente de uma maneira que ninguém poderia imaginar. Helena ficou paralisada. A visão da mãe dela a deixou sem palavras. A mulher que ela acreditava ter perdido para sempre em um mundo distante, agora estava ali, na entrada da mansão, com um olhar intenso e angustiado. O mundo ao redor parecia se desfazer, e o barulho da conversa entre os policiais se tornava um eco distante. O coração dela batia descontroladamente, uma mistura de pânico e esperança se fundindo. "É você?" Helena sussurrou, sem conseguir acreditar que seus olhos não a enganavam. A mãe dela, uma figura de carinho e dor, estava ali. Mas o que ela estava fazendo na mansão? E por que parecia tão desesperada? Helena. O olhar da mãe carregava um peso que Helena não conseguia compreender. As palavras não saíam. Em vez disso, a mulher deu um passo em direção a Helena, mas os policiais a interromperam, como se a presença dela fosse uma ameaça. "Desculpe, senhora, mas isso não é lugar para você", disse um dos policiais, com um tom de autoridade que fez o estômago de Helena revirar. O pânico se instaurou. O que estava acontecendo? "Eu preciso falar com minha filha. Deixa eu explicar." A voz da mãe parecia um grito, angustiado e desesperado. Helena queria correr para ela, mas algo a segurava, uma tempestade de dúvidas e inseguranças. Os policiais, cientes da gravidade da situação, tentavam manter o controle, mas o clima estava prestes a explodir. Ricardo, ainda em estado de choque, virou-se para Helena, com um olhar cheio de perguntas. "O que está acontecendo, Helena?" Mas antes que ela pudesse responder, um grito irrompeu da sala ao lado. "Socorro! Não! Ajudem!" Era Victor, o amigo e rival de Lucas. A voz dele estava cheia de terror. Helena saltou, movendo-se instintivamente em direção ao som. Mas um puxão na mão da mãe a fez hesitar. "Não, Helena, é perigoso", a mãe disse, cheia de um medo que Helena nunca tinha visto antes. Mas a curiosidade e a urgência eram mais fortes. Helena se desvencilhou e correu para a sala. O que poderia ser tão alarmante? Ao entrar, o que encontrou a deixou paralisada novamente. Victor estava caído no chão, o rosto pálido. O medo da cena fez seu coração gelar. O garoto apontava para um canto da sala. Ele está ali. Ele tremia, os olhos arregalados de pavor. Helena seguiu o olhar dele, e seu estômago se revirou. Em uma prateleira enferrujada, uma pequena caixa estava semi-aberta. Um objeto brilhava à luz, um pequeno objeto metálico, que agora parecia ser o centro de um mistério aterrador. "Não, não chegue perto." Uma voz profunda e familiar ecoou. Era Ricardo,
mas seu tom era diferente, quase ameaçador. Ele avançou, mas Helena interveio, o instinto de proteção em alta. Ricardo, o que é isso? A tensão no ar triplicou. O que estava acontecendo? O desaparecimento de sua irmã, Victor desmaiando. Tudo estava interligado como uma teia emaranhada. Com um movimento rápido, Ricardo avançou para a caixa, sua expressão mudando para algo que Helena jamais tinha visto. Era como se o homem por trás da máscara de milionário estivesse desaparecendo, revelando algo muito mais sombrio. Você não entende, Helena. É por isso que os policiais estão aqui. É sobre mim, sobre todos nós. A voz dele tremeu, quase como um grito de desespero contido. Mas as palavras não chegaram a se materializar. De repente, um grito irrompeu novamente da sala. Mas não era Victor que gritava. Era Lucas. 8 anos de inocência e alegria colidindo com o caos que se desenvolvia diante deles. Mamãe. A voz de Lucas ecoou, buscando proteção. Helena virou-se rapidamente, o coração quebrado ao ver seu filho. Era como se o mundo tivesse parado. Ela tinha que proteger Lucas, mas as peças do quebra-cabeça pareciam se recusar a se encaixar. E então, no meio da confusão, algo caiu. Não era apenas uma caixa, era uma chave. Uma chave que poderia abrir não só a caixa, mas segredos que todos pensavam estar enterrados. O peso do passado estava pairando sobre eles, e Helena soube que tudo mudaria quando alguém finalmente decidisse virar a chave. O que essa chave realmente abriria? E que segredos ainda estavam à espreita, esperando para serem revelados? A tensão pairava no ar, e a vida de todos estava prestes a desmoronar de uma maneira que ninguém poderia prever. Helena ficou paralisada. A chave brilhava sob a luz, como se fosse uma promessa ou uma maldição. Ela pode ouvir Lucas chamando, a voz dele tão doce e ingênua, contrastando com a tensão insuportável no ar. O pânico tomou conta dela, mas uma parte de sua mente estava focada naquela chave. O que ela poderia abrir? O que havia dentro da caixa? Ricardo parecia perdido, os olhos vagando entre Helena e os policiais. Ele se afastou, sua figura robusta se curvando sob um peso invisível. Eu não queria que isso estivesse acontecendo, murmurou, o olhar distante. Helena queria gritar, perguntar o que estava acontecendo, mas não havia palavras. Victor. O garoto ainda estava no chão, pálido como uma folha de papel. Lucas, assustado, começava a se mover para o lado dele. Mamãe, o que está acontecendo? Os olhos dele estavam arregalados e o desespero crescia dentro de Helena. Ela tinha que proteger Lucas. Então, de repente, a caixa se abriu de uma forma que ninguém esperava. Um barulho estrondoso ecoou na sala, fazendo todos pularem. Era um tipo de explosão, mas não de fogo. Era como se a caixa sucumbisse ao peso de um segredo. Helena ficou paralisada, o olhar fixo dentro da caixa. A luz que emanou dela iluminou os rostos tensos ao redor. Dentro da caixa, não havia apenas objetos comuns, mas fotos. Cópias desgastadas de momentos capturados em um tempo que parecia distante. A imagem mais forte era de uma mulher,
a mãe de Helena. Ele estava ao lado de uma criança, que não era Lucas, mas que se parecia incrivelmente com ele. Uma onda de choque a atingiu, como um soco no estômago. Não, isso não pode ser. Os pensamentos dela se atropelavam. Ricardo se aproximou, seu rosto transformado pela confusão. Isso é impossível, ele murmurou, os olhos se arregalando em reconhecimento. As palavras saíam arrastadas, quase como se ele estivesse tentando entender o que estava vendo. O silêncio da sala foi quebrado apenas por um leve suspiro de Victor, que ainda estava no chão. A mãe de Helena atravessou a sala, seu olhar feroz fixo na caixa. Por que você nunca me disse? Helena sentiu a fúria queimá-la por dentro. As revelações estavam ali, à vista de todos, e os segredos que foram mantidos em silêncio se tornaram um grito ensurdecedor. Eu não sabia, Ricardo respondeu, quase aos prantos. Eu não sou quem você pensa. Eu estava apenas tentando me proteger e proteger o Victor. A confusão no ar girava como um furacão. Helena ficou atordoada, tentando juntar as peças. A cada segundo, a verdade se tornava mais clara. A mulher na foto não era apenas a mãe de Helena, mas a irmã de Ricardo. O que isso significava? A família que ela acreditava ter sido destruída tinha laços que ela nunca imaginou? Victor, ele é meu irmão? Helena teve que perguntar. A revelação parecia uma tempestade prestes a desabar. Ricardo hesitou, os olhos marejados, e um silêncio mortal preencheu o espaço. Sim, sussurrou, como se as palavras queimassem sua língua. E então, a porta atrás dele se abriu. Era um outro policial, com um olhar implacável. Ricardo, você está preso. O caso de desaparecimento não é apenas do seu passado, é do seu presente agora. O chão parecia desabar sob os pés de Helena. Ela estava prestes a perder tudo. A conexão entre eles, tudo o que havia começado de forma inocente, estava desmoronando. Victor! Ela gritou, sem saber se deveria correr em direção a ele ou se agarrar ao que havia descoberto. O olhar do menino estava confuso e Lucas, ainda em choque, olhava para a mãe. Mamãe, o que vai acontecer com a gente? A frustração despontava em sua voz e Helena sabia que nada poderia ser o mesmo depois daquela revelação. A verdade parecia mais pesada do que qualquer mentira. E ali, em meio ao caos, enquanto os policiais se aproximavam, a chave caiu do chão. Era minúscula, mas representava tudo o que ainda não tinha sido revelado. Será que esse segredo poderia realmente abrir novas portas ou apenas trancá-las para sempre? Helena sentia que a verdadeira tempestade estava apenas começando. A chave caiu e o mundo ao redor parecia girar. Helena estava paralisada, o coração batendo descontrolado. Victor estava no chão. E a imagem da caixa aberta refletia os rostos em torno dela. O ar estava pesado e a tensão pulsava como um fio prestes a arrebentar. E então, um grito ecoou do fundo da sala. Uma voz conhecida e horrorizada. Não, não é verdade. Era a mãe de Helena. Ela avançou, os olhos cheios de lágrimas,
e a expressão de desespero fez o coração de Helena acelerar ainda mais. O que ela sabia que poderia transformar tudo? A mulher, agora à frente de todos, fez um movimento brusco e agarrou a caixa. Eu não queria que você soubesse. As palavras dela estavam entrecortadas. Helena sentiu um frio na espinha. Uma onda de confusão tomou conta, e a sala se encheu de murmúrios. Do que você está falando? Ricardo, agora parecendo perdido, olhava alternadamente entre Helena e sua mãe, uma expressão de incredulidade estampada em seu rosto. É sobre a verdade que está enterrada aqui, disse a mãe, sua voz carregada de emoção. Helena, você precisa entender. Sua família não é o que você pensa que é. A sala ficou silenciosa e Helena sentiu seu estômago se contorcer. Aquilo não podia ser verdade. Mãe, o que você quer dizer com isso? O tom dela se misturava ao desespero. Antes que a mãe pudesse responder, um estrondo ecoou do andar de cima. A madeira rangia sob o peso de algo pesado e o pânico cresceu. Os policiais, desviando a atenção do que estava se desenrolando, correram em direção à escada, e no meio da correria, um homem apareceu, um estranho com um olhar feroz e decidido. Ele segurava um objeto brilhante em uma das mãos. "Pare!" ele gritou, e as palavras reverberaram nas paredes. O estranho avançou, e a tensão se intensificou. Helena mal conseguiu entender o que estava acontecendo. Ele não parecia ser amigo, e o olhar que lançou a Ricardo tinha um fio de ódio. Você nunca deveria ter voltado." A voz do homem estava carregada de desprezo. Ricardo se endireitou, seu corpo tenso, mas mesmo assim parecia menor. A realidade estava se desdobrando em camadas que Helena nunca poderia imaginar. "Saia da minha casa!" Ricardo gritou, a confiança frágil desaparecendo rapidamente. Mas o homem simplesmente riu, um som que era mais uma ameaça do que uma expressão de alegria. "Sua casa? Nós sabemos a verdade, e você não pode esconder isso para sempre." O ambiente estava carregado, e as palavras cortaram como uma faca. Helena sentiu um nó na garganta. A revelação não era apenas sobre ela, mas sobre todos. "Quem é você?" ela exigiu saber. E o homem se virou, um sorriso malicioso se espalhando por seu rosto. Tanta confusão para algo tão simples, não é mesmo? Você não é apenas uma faxineira, Helena. Você é uma herdeira de uma família que desejou esquecer, e eu estou aqui para lembrar isso a todos. As palavras dele ecoavam como um trovão, e o impacto foi instantâneo. O tempo parecia parar. O choque atravessou a sala e os olhos de todos se voltaram para Helena. Ela sentiu suas pernas tremerem. "Herdeira? Do que você está falando?" A incredulidade era tudo o que restava. "Seu pai foi um homem poderoso", continuou o estranho. "E sua mãe, a mulher que você pensou que tinha perdido, fugiu para esconder a verdade." A revelação estava além do que Helena poderia suportar. Ela queria gritar, perguntar, fugir. Mas as palavras surgiram antes que ela pudesse pensar. "Não, isso não pode ser verdade." Ela olhou para sua mãe, buscando qualquer vestígio de verdade naquelas palavras. Mas sua mãe estava em choque, a expressão petrificada.
E então, do fundo da sala, Victor, ainda no chão, murmurou: "Por que você não me contou, Ricardo?" A atmosfera mudou de repente, e Helena percebeu que o mundo que conhecia estava desmoronando. A sala estava cheia de mistérios e segredos. Será que a verdade realmente iria emergir? Ou todos continuariam perdidos na espiral de enganos? Helena sabia que a próxima batalha não seria apenas por Lucas, mas também por descobrir quem ela realmente era. O que mais estava por trás daquela caixa? E o que realmente significava ser uma herdeira? A tensão pairava no ar, enquanto todos esperavam o próximo movimento. Helena estava paralisada. Aquela revelação a pegou de surpresa. A chave caída no chão parecia brilhar ainda mais enquanto a tensão aumentava. O homem desconhecido pairava sobre todos como uma sombra ameaçadora. É como se a sala tivesse mergulhado em um silêncio absoluto, todos esperando pela próxima palavra, pela próxima ação. O ar estava carregado de expectativa, e a cada segundo que passava, a inquietação criava raízes mais profundas no estômago de Helena. "Vocês não conseguem entender." O estranho insistia, seu olhar intenso fixo em Helena. "O que está em jogo aqui vai além da sua identidade. É uma questão de sobrevivência." As palavras dele reverberavam, carregadas de um peso que Helena mal podia suportar. O que ele sabia? O que poderia ser tão devastador? Mas antes que qualquer um pudesse perguntar mais, algo inesperado aconteceu. A caixa aberta começou a brilhar com uma intensidade nunca vista. Era como se uma luz própria tivesse sido ativada, envolvendo todos em um halo deslumbrante. Helena sentiu uma súbita onda de calor que a envolveu. O que está acontecendo? Todos olhavam perplexos, incapazes de mover uma lente, presos naquele fenômeno sobrenatural. E então, o inexplicável evento tomou um rumo assustador. O brilho na caixa se intensificou, e de repente, uma onda de energia o preencheu, fazendo com que a sala tremesse. Os rostos se contorceram, assustados. "Cuidado!" Helena gritou, mas era tarde demais. A luz explodiu. Um clarão fulminante preencheu o ambiente, e em um segundo, tudo desapareceu. O chão se dissolveu sob seus pés, e Helena sentiu-se levitar. O espaço se tornou um borrão de cores e luzes, e então tudo parou. Ela caiu, sentindo o impacto, e se endireitou, confusa, em um novo cenário. Estava em um lugar que nem reconhecia. Um campo vasto, coberto de flores coloridas e um céu azul brilhante, mas que parecia quente demais, vibrando com uma energia palpável. O perfume das flores era doce, quase intoxicante. Olhando ao redor, ela viu Ricardo, sua mãe, Victor e até mesmo Lucas, todos como se tivessem sido transportados juntos para esse novo mundo. O homem desconhecido estava ali também, mas agora ele tinha um olhar diferente, um misto de alívio e contenção. "Bem-vindos à verdade", ele anunciou, com uma voz mais calma. Mas os rostos estavam perplexos, em pânico ainda. "Eu sei que isso é estranho, mas vocês precisam entender, o que está por vir envolve todos vocês." A confusão virou desespero. Ricardo olhou para a mãe de Helena e perguntou: "O que você sabe sobre isso?"
O tom dele era intenso, quase acusatório. Uma centelha de resposta passou pelo olhar da mulher. Mas antes que ela pudesse se manifestar, um vento forte soprou pelo campo. As flores se agitaram e algo mais começou a acontecer. Eu fui forçado a buscar essa verdade e agora estamos todos aqui, em um ponto de virada. O homem desconhecido continuou, a voz ecoando com urgência. O desaparecimento de sua irmã foi apenas o começo. A chave não é apenas para abrir a caixa, é um símbolo do que está por vir. A revelação o deixou entorpecido. Você não pode estar falando sério, Helena disse, sua voz trêmula. O homem não a ignorou. Sim, Helena. O que vocês pensaram que era realidade pode não ser tudo. Há segredos mais profundos aqui do que imaginam, e cabe a vocês escolherem o que fazer com isso. As suas palavras ecoaram, e Helena sentiu o sudário de dúvida envolvendo o cérebro. O homem fez um movimento e uma nova luz surgiu, revelando figuras na distância. Eram silhuetas de pessoas, sombras de um passado ainda não contado. Cada uma carregava algo familiar e estranho. Helena olhou para Lucas, que estava ao seu lado, e o desespero a tomou. O que vai acontecer conosco? Sua voz saiu como um sussurro ansioso, capturando a essência do medo. E então, antes que qualquer um pudesse formular um plano, as silhuetas se aproximaram rapidamente, como se quisessem devorar a luz. A sensação de claustrofobia começou a chocar Helena, enquanto ela percebesse que talvez não estivesse tão a salvo naquela nova realidade. O que cada figura significava? E por que sentia que o passado e o futuro estavam colidindo de uma forma que mudaria tudo o que conhecia? O desconhecido riu e a risada ressoou como um eco no ar, mergulhando a todos em um mar de perguntas não respondidas. Que segredos estavam prestes a ser revelados? E quem realmente controlava a chave? A luz emanando da caixa parecia viva, uma força pulsante que consumia a atenção de todos na sala. Helena sentia o coração acelerar, enquanto seus olhos se fixavam na luz intensa. O estranho, antes tão ameaçador, agora parecia tão surpreso quanto todos os outros. A energia no ar se tornava insuportável, como se cada respiração fosse um fio prestes a estourar. Não, voltem! O homem gritou. Mas era tarde demais. A luz disparou, um brilho cativante, que os envolveu, e tudo ao redor pareceu desvanecer. Helena sentiu-se sendo puxada, um turbilhão de cores rodopiando ao seu redor. E então, um estalo. Um eco profundo, seguido de um silêncio pesado que a deixou tensa. Quando a visão se estabeleceu novamente, eles estavam em um lugar totalmente diferente. Um enorme salão, paredes de pedra antiga, iluminado por tochas tremeluzentes. Ele tinha a aparência de um castelo, mas estava vazio. Um eco distante de vozes murmurantes preenchia o ar. Helena olhou para os outros, a confusão refletindo nos rostos deles. Que lugar é esse? Murmurou Lucas, segurando a mão de Helena com força. Ela não tinha resposta. A sensação de perigo aumentava. O que aconteceu? Para onde fomos levados? A voz de Ricardo se elevou,
uma mistura de desespero e determinação. Mas antes que pudessem se questionar mais, um som ressurgiu das profundezas do castelo. Era um grito agonizante, uma voz que Helena conhecia muito bem. Uma onda de horror a atingiu quando seu coração quase parou. Mamãe! Ela virou-se rapidamente, as palavras explodindo dela como um raio. A voz que chamava por ela soava tão familiar e ao mesmo tempo distante. Helena! Era sua mãe, ecoando pelo corredor escuro. Helena sentiu o pânico crescer. O que estaria acontecendo? Um labirinto de perguntas invadiu sua mente, mas sem pensar duas vezes, ela começou a correr em direção ao som. Lucas seguindo de perto, segurando sua mão. Ricardo e Victor, que pudesse protestar. As paredes começaram a vibrar e uma fissura se formou no chão. A energia elétrica preencheu o ar novamente. E do fundo dessa fissura, algo começou a emergir. Não era apenas uma sombra, era uma figura, grotesca e distorcida. Helena sentiu seu estômago revirar. Você nunca deveria ter vindo, Helena. A figura sussurrou, a voz carregada de ódio. O corpo dela ficou paralisado. Seu destino está entrelaçado com o meu. E eu não posso permitir que você atrapalhe o que vem a seguir. E então, a figura virou-se para sua mãe, e o rosto de Helena se contorceu em intensa confusão. O que você está escondendo de mim? Sobre a figura, uma luz se acendeu, revelando o semblante grotesco e ainda mais perturbador. Ela é a responsável por tudo. Sua mãe me trouxe para cá, e agora vocês estão todos aqui para pagar. Helena sentiu como se o chão desmoronasse sob seus pés. Sua mãe não era apenas uma mera vítima, mas parte de algo muito maior. Um nó se formou na garganta. A dor e a raiva se misturaram, e por um instante, tudo parecia sem sentido. Como você pôde? Enquanto as emoções fervilhavam, a figura avançou, revelando um objeto brilhante em suas mãos. Era a chave. A chave que poderia abrir a caixa, que poderia abrir as portas para a verdade ou para a destruição. Agora, a verdade será revelada. Essa voz ecoou no ar, enquanto o caos se instalava. A mãe de Helena deu um passo à frente, confrontando a figura, o rosto determinado. Não de novo. Vou proteger minha filha. Helena estava em choque. A revelação desmoronou tudo o que ela acreditava. O que mais sua mãe estava escondendo? Qual era a verdadeira conexão entre elas? Enquanto os gritos e a tensão aumentavam, Helena percebeu que a luta estava apenas começando. E a pergunta pairava no ar. Haverá alguma chance de salvar sua mãe e a si mesma antes que tudo se desmorone? A luz ofuscante emanava da caixa, quase como uma entidade viva, e Helena estava hipnotizada. O coração dela batia tão alto que parecia ecoar em todo aquele castelo assombrado. A figura grotesca à sua frente, que antes parecia ser uma ameaça, agora pairava como um sinal de alerta. Você nunca deveria ter vindo, Helena. A voz parecia carregar todo o peso de segredos obscuros. Não, eu não vou fugir, Helena respondeu, a determinação disparando dentro dela. A presença de sua mãe e de Lucas ali, em perigo,
era tudo o que ela precisava para se manter firme. As chamas da dúvida, ardendo em seu coração, agora se transformavam em uma chama de coragem. Lucas estava paralisado ao seu lado, o olhar fixo no abismo profundo que a figura representava. Mamãe, ele chamou, a inocência na voz dele cortando o ar. Helena olhou para o filho, desejando poder protegê-lo de toda aquela escuridão. Mas a verdade que estava prestes a se revelar parecia impossível de ignorar. Ela não é quem você pensa. A figura grotesca continuou, e o eco de suas palavras soou em todo o ambiente. A mãe de Helena, já agachada, começou a tremer. O que deveria ser um abrigo, agora parecia uma prisão. Não, você está errado! A voz da mãe se elevou, mas era como se tivesse perdido a força. Helena olhou para ela, buscando não apenas consolo, mas respostas. Sou eu quem vai decidir. Eu sou a chave para tudo isso. O homem desconhecido gritou, e a caixa iluminou toda a sala antes que pudesse se contorcer de dor. Havia um choque, uma energia que reverberava com cada palavra. O chão tremeu, e bem no centro daquela confusão, algo passou a se formar no ar. Um símbolo emblemático que começou a brilhar como uma estrela. Esse símbolo não era apenas uma representação, mas uma conexão direta com as profundezas do passado que ninguém ali estava preparado para enfrentar. O ar parecia espesso e todos estavam à beira de um colapso emocional. Mãe, é você que precisa explicar, gritou Helena, os olhos fixos na figura horrenda e na mãe. E com um movimento inesperado, a mãe de Helena se aproximou do símbolo volumoso que estava surgindo. Não! O pânico na voz de Helena refletia a profundidade dos perigos. Mas a figura grotesca deu um passo à frente, e o que aconteceu em seguida deixou todos em estado de choque. A mãe de Helena tocou o símbolo, e uma explosão de luz incontrolável se espalhou. O castelo oscilou, e tudo se tornou um borrão colorido. O rosto da mãe distorcia-se em meio à luz, e de repente, tudo parou. Num segundo fatídico, a luz se dissipou, e em vez de seu rosto, Helena viu algo que a paralisou. A mulher diante dela, com a aparência de sua mãe, tinha feições que pareciam tão familiares e, ao mesmo tempo, tão estranhas. Você é... As palavras falharam. A expressão dela se tornara angustiante. Você não tem ideia de quem eu sou. Eu sou a verdadeira herdeira, não apenas da dor, mas de um poder que você mal pode imaginar. O choque percorreu o calafrio da espinha de Helena. Aquela não era a mãe que ela conhecia. Uma tempestade de emoções a inundou. Raiva, confusão, tristeza. Não, não é possível, disse Helena, a voz carregando um desespero agonizante. As lembranças de uma infância simples e amorosa começaram a desmoronar em sua mente. A presença de sua mãe estava ali, mas o ser diante dela não era nada do que parecia. O peso da traição e segredo estava ao alcance. Lucas a olhou, seus olhos inocentes buscando proteção. Mamãe, o que está acontecendo? A pergunta dele ecoou, mas Helena não tinha resposta. A conexão se desfez, como sonhos ao amanhecer.
A única certeza era de que nada seria igual novamente. E então, com a luz desaparecendo, a figura grotesca se transformou. Não era apenas um inimigo, mas uma parte da sua história que ela havia esquecido. Você está próxima da verdade, garota, mas só tocar nas sombras não é o suficiente. Você precisa decidir. Qual a verdade que você realmente quer encontrar? Essa decisão pairava no ar como uma lâmina afiada. O destino de todos estava nas mãos de Helena, e ela percebeu que a verdadeira luta estava apenas começando. O que mais estava? Escondido nas camadas de segredos familiares. O que viria a seguir? A luz ofuscante da caixa crescia, quase como se estivesse sugando a energia ao redor. Helena sentia seu coração disparar. O rosto da mãe, uma máscara de dor e pavor, fazia seu estômago revirar. Ela queria entender, mas as palavras simplesmente não vinham. A figura grotesca diante dela, com um olhar satisfeito, parecia absorver a atenção. Você nunca deveria ter descoberto. A figura sussurrou, seu tom repleto de veneno. A verdade é uma espada de dois gumes, Helena. Eu sou o que você teme, mas também quem você precisa. As palavras dela cortaram o ar. O medo instalou-se na garganta de Helena. O que você quer dizer com isso? Ela mal conseguiu respirar. A figura, que tinha a aparência distorcida de alguém que ela deveria conhecer, avançou, a expressão cada vez mais ameaçadora. Seu destino está entrelaçado com o meu, mas você precisa abrir os olhos. Aquela que você chama de mãe, ela está escondendo algo que pode destruí-la e a sua vida inteira. O desespero na voz de Helena estava prestes a transbordar. Não pode ser verdade. Seu coração começou a acelerar. A figura grotesca levantou uma das mãos. Uma luz intensa emanava de seus dedos. Então vamos descobrir juntos. No instante seguinte, tudo ao redor pareceu se desvanecer. A sala, o castelo, a luz, tudo desapareceu em um borrão. Helena sentiu uma pressão em seus ouvidos e, quando abriu os olhos novamente, estava em um lugar totalmente diferente. Um labirinto de espelhos, refletindo versões dela mesma em ângulos distorcidos. Um momento, você não está entendendo. A voz de sua mãe ecoou, trazendo de volta uma centelha de esperança. Mas Helena não queria ouvir mais promessas vazias. Por que você não me conta a verdade? Quem é você realmente? A mãe hesitou, e o semblante dela se transformou em uma expressão indecifrável. Eu fiz o que fiz para te proteger. Sua voz estava carregada de emoção. Mas isso não era o suficiente. Helena precisava de mais. Proteção de quê? O que você está escondendo? O que é verdade? Então algo inesperado aconteceu. O chão sob os pés de Helena começou a rachar. Uma fissura surgiu e um objeto pequeno saiu dela. Era a chave. A chave que tinha caído agora brilhava intensamente, fazendo o labirinto pulsar à sua volta. Ela se desvencilhou de sua mãe e se aproximou. Esta é a resposta de tudo. O que você não me disse, o que mais você está escondendo? Sua mãe, em um momento de desespero, começou a recuar. Helena, não, você não deve tocar isso. Mas era tarde demais. Helena agarrou a chave, um ímpeto feroz levando-a a descobrir a verdade. Ao tocar a superfície fria do metal,
O mundo ao seu redor começou a girar violentamente, como se a própria realidade estivesse se dividindo. E então, como um estalo, tudo se acalmou. Helena olhou ao redor e viu a cena que a fez esquecer de respirar. Estavam todos ali, Ricardo, Lucas e Victor. Mas havia algo de muito errado. Os rostos deles estavam paralisados em expressões de horror. A luz da chave parecia ter revelado algo que estava escondido. Uma tela brilhante se formou, mostrando imagens de um passado sombrio. Helena olhou em estado de choque. As imagens mostravam sua mãe, mas não como ela conhecia. Em uma cena, sua mãe estava acordando em um hospital, gritando. E na imagem seguinte, ela estava com uma criança. Não Lucas, mas uma menina com o mesmo olhar. Algo se apertou no peito de Helena. Quem é ela? Não pode ser! O pânico cresceu. Ela é sua irmã, Helena. A figura grotesca sussurrou bem atrás dela. Aquela que sua mãe pensou que estava perdida. E a razão pela qual tudo isso começou. O mundo desabou em cima dela. A traição, a dor, a confusão, a conexão se desfazia em 1000 pedaços. Não, isso não é verdade. Ela se virou para a mãe. Mas a mulher agora estava em prantos, o olhar perdido. Eu não posso explicar agora, mas quando você tocou na chave, você despertou verdades que estavam seladas. O passado não deve ser esquecido. A voz dela soou trêmula, mas eu precisava. As palavras murmuradas eram agora um eco distante. A luz da chave piscou, e as imagens tornaram-se cada vez mais intensas, mostrando uma história de dor e perda. Como você pôde me esconder isso? O choque tomou conta. O que mais você está escondendo? O que isso significa para mim e para todos nós? A figura grotesca observava, um sorriso satisfeito no rosto. O jogo apenas começou, Helena. Você se acha pronta para a verdade? A sala começou a tremer novamente. As imagens tornaram-se mais sombrias. Helena sentiu-se perdida. O que a chave realmente abriria? E qual seria o preço a pagar por esse conhecimento? As perguntas ecoavam em sua mente, e a finalização do enredo ainda estava longe. Com a luz da chave ainda pulsando em suas mãos, Helena sentiu que estava em um precipício. A descoberta de que sua mãe e a figura grotesca eram parte de uma rede de mistérios e traumas a deixava tensa. Cada batida de seu coração ecoava a dor por trás de cada revelação. Não, não pode ser verdade, gritou ela, olhando diretamente nos olhos da figura. Como você pode ser real? O que mais está escondido? Ah, Helena, a figura sussurrou, o sorriso distorcido ganhando uma nova vida. Você ainda não entendeu. Tudo o que você conhece é uma camada de proteção, uma mentira confortável. O eco de suas palavras parecia ressoar dentro da cabeça de Helena, enquanto a atmosfera se tornava cada vez mais pesada. A sala começou a tremer, como se as paredes estivessem respondendo ao tumulto dentro dela. Mãe, Helena virou-se, seu olhar implorando por respostas. Você sabia sobre isso? Você nunca me contou. A mãe, com lágrimas escorrendo pelo rosto, hesitou. Helena, eu fiz o que achei que era melhor. Eu queria proteger você
e seu futuro. Mas agora, você precisa escolher. Escolher entre seguir o caminho do passado ou criar o seu. A confusão na voz dela era palpável, e Helena sentiu um nó na garganta. Victor, ainda paralisado, olhou para a mãe dele, depois para o chão. Ricardo parecia preocupado, seu olhar alternando entre a luz pulsante. E os rostos dos dois grupos. Lucas, segurando a mão de Helena, sussurrou: "Mamãe, o que está acontecendo?" "Eu não sei, meu amor", respondeu Helena, apertando a mão de Lucas, decidida a protegê-lo a todo custo. A percepção do que realmente estava em jogo era clara agora. O passado deles estava entrelaçado de forma inextricável. Então, o brilho da chave intensificou, e nesse momento de luz, incrivelmente intensa, uma visão começou a formar-se. Uma imagem dela e da irmã desconhecida sorrindo em um campo de flores. "Ela está chamando por você", a figura grotesca gritou. "Todos os seus destinos estão conectados." As paredes começaram a se abrir, revelando um caminho. Um caminho que levava a uma verdade mais profunda que Helena jamais imaginara. Você pode se afastar e ignorar, ou pode abraçar a história, mesmo que ela seja dolorosa, disse a figura. Helena fechou os olhos, sentindo a luz envolvê-la, levando a um lugar onde os ecos do passado e do presente se encontrariam. Ela se virou para sua mãe e, com uma coragem que não sabia que possuía, declarou: "Eu escolho enfrentar o que vier. Eu não posso viver na sombra da dúvida." A figura lhe lançou um olhar satisfeito. "Então, venha." E nesse momento, a luz da chave começou a se fundir com a imagem da irmã, e juntos começaram a formar um portal. "Aqui vamos nós!" gritou Helena, envolvendo Lucas em um abraço apertado. Verdadeira jornada apenas começou. E assim, a história de Helena não terminava ali. Novas realidades se desdobrariam, segredos se revelariam, e o passado finalmente se encontraria com o futuro. E antes que você parta, uma mensagem importante. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder os próximos episódios desta saga incrível. Esmague o botão de like agora e ajude com o algoritmo. Não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esta história. Este é o momento de demonstrar seu apoio, então não espere nem mais um segundo. Juntos, vamos continuar essa jornada.